Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Roberto Rogero, farmacêutico, doutor em bioquímica pela USP, pós-doutor em biofísica pela Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Pesquisador aposentado do IPEM, foi diretor também do IPEM e atualmente é pesquisador voluntário do Laboratório de Ecotoxicologia do mesmo instituto, além de diretor acadêmico da Faculdade Instituto Paulista de Ensino, a FIPEM, aqui de Osasco. Doutor Rogero, o senhor é portador de glaucoma avançado nos dois olhos e justamente por isso vem desenvolvendo um projeto maravilhoso sobre o glaucoma, que vai ser o tema da nossa entrevista, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô, dessa noite. Boa noite, Jô. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, para falar desse tema. Realmente, eu comecei a estudar o assunto em função das minhas necessidades pessoais. Como eu fui, o glaucoma foi produzindo uma perda de visão progressiva, né? Foi tirando a minha independência, foi tirando várias das minhas habilidades. Então eu comecei a me preocupar em fazer uma divulgação desse assunto para a sociedade, né? E o glaucoma, qual é a importância para a sociedade conhecer sobre o glaucoma? O que leva a... Tem algum motivo, alguma motivação que leva ao glaucoma ou não? Então, esse é um grande problema, é uma doença silenciosa. Então, você só percebe que está com glaucoma depois de a sua visão já está completamente comprometida ou parcialmente comprometida. Então, é uma doença que envolve a produção de um líquido dentro do olho chamado humor aquoso, que esse líquido é que lubrifica a córnea, né? Uma das funções é lubrificar a córnea. E por algum motivo, o ralo por onde esse líquido deveria sair, que chama malha trabecular, ela se fecha. Então, o olho continua a produzir o líquido e com isso aumenta a pressão interna do olho. E esse aumento de pressão começa a matar o nervo óptico, que é quem leva a informação da visão para o cérebro. E isso você só percebe depois de muito tempo, porque é muito lento o progresso da perda da visão, né? Então, é preciso que cada pessoa que vá ao oculista hoje, na minha geração, a gente não tinha infelizmente isso. Hoje, basicamente, 100% dos médicos, eu espero que sim, está medindo a pressão do olho. Aí ele fica sabendo se a pressão está alterada, ele vai fazer outros exames para verificar se essa pessoa tem um glaucoma. Existem alguns fatores importantes aí. Primeiro, miopia alta. É um dos fatores que dá uma predisposição, né? Raça negra e asiática são mais propensos. E tem um fator genético, né? Então, esse é um aspecto que também precisa ser prestado atenção. Por exemplo, minha avó ficou cega, completamente cega, por causa do glaucoma, mas ninguém sabia disso. Quer dizer, ela foi perdendo a visão e acabou ficando completamente cega. Então, existem formas de se conter ou se tratar antes que aconteça, é isso? Isso. Apesar de ser uma doença que eu acho que envolve pouca pesquisa, né? Não é uma indústria, acho que não investe muito na pesquisa, mas você tem hoje uma série de 6 ou 7 colírios, né, que são usados para você manter a pressão do olho baixa. Então, esse é um aspecto que você tem que usar para o resto da vida. Não tem cura, né? Então, esses colírios, o problema é que esses colírios são muito caros, né? Geralmente, a pessoa que tem baixa visão, como eu, ela tem dificuldade, inclusive, de usar o colírio. Então, ela desperdiça muito colírio, pinga fora do olho. Isso é uma coisa muito comum, né? Então, e além disso, o preço é alto, muito alto. Então, o paciente,
que não tem condições financeiras, ele começa a rarear o uso. Vou usar hoje, vou usar daqui 3 dias, porque é muito caro, né? Então, e isso, infelizmente, leva à perda da visão, que chega a ser completa, né? E me diz uma coisa, quais são as características dessa... Porque é uma baixa visão, não é uma cegueira total, né? Mas é uma baixa visão que o senhor acaba tendo. Isso. O que ocorre no glaucoma é que você vai perdendo o que a gente chama de visão periférica. Então, por isso que o nosso livro, depois nós vamos falar dele, chama-se A Vida num Tubo. É como se você olhasse através de um tubo ou num buraco de fechadura. Então, você tem uma visão central, às vezes boa, preservada, mas você perde a visão periférica. E o que significa isso? Você, não tendo visão periférica, isso só quem perde é que percebe, né? Você não vê os buracos no chão. Você, na hora de subir o degrau, você não enxerga os degraus das escadas. Passa constrangimentos do tipo, a pessoa vai te cumprimentar, você não vê ela estendendo a mão para te cumprimentar. Então, essa visão periférica é extremamente importante. Eu parei de dirigir, não posso mais dirigir, porque a visão periférica é fundamental na direção. Porque você percebe os movimentos que estão ocorrendo ao longo de onde você está indo, né? Então, são características que levam ao indivíduo a ir perdendo a sua habilidade, a sua liberdade, a sua qualidade de vida. Tá certo? Isso é o que a gente diria que é a visão dentro do tubo, por exemplo? Isso, exatamente. É como se você estivesse no tubo, você olha só o que está na frente, você não enxerga o que está do lado do tubo, né? Você não consegue ver. Essa é a figura, né, que a gente usa, né? A figuração que a gente usa. E me fala uma coisa, existe muita falta de informação, né, tanto aos pacientes quanto aos familiares, é isso? Isso. A informação, inclusive, esse foi um aspecto que me deixou muito indignado, porque mesmo indo ao médico, o médico não passa para você as informações necessárias para que você tenha uma qualidade de vida boa. Então, vou te dar um exemplo. Nunca ninguém me falou que eu teria problemas psicológicos pela perda da visão, que é uma perda de visão progressiva. Então, essa é uma coisa que me preocupou, tanto é que nós estamos colocando no livro, a doutora Daiane, né, vai estar escrevendo um capítulo sobre só esse aspecto. Outra coisa, existem soluções tecnológicas, mas isso não é informado para o paciente. O médico te examina, fala, você está pingando colírio? Tá, tudo bem. Medimos a pressão? Tá, tá boa, tá estável, continua assim. E vai embora. Então, não existe um apoio, né? Um grupo de apoio que pudesse dar para você, olha, é o seguinte, você perdeu a visão periférica, mas existem soluções tecnológicas. Você pode aumentar o contraste, você pode, você aumentando o contraste, você já enxerga várias coisas que você não enxergaria antes. Você tem que ter muita iluminação, né? Um outro exemplo clássico, você vai num restaurante à luz de velas. É muito romântico, mas eu não enxergo a comida, certo? Então, como é que eu vou num restaurante ultra chique, né, sem poder enxergar nem o cardápio e nem a comida? Então, esse prazer de você escolher a sua comida, né, e olhar e ver a comida, porque na gastronomia você tem que olhar e ver a comida, né? Então, veja, esses são exemplos que eu estou te dando que afetam o dia a dia do paciente e que ninguém se preocupa em dar soluções para isso, certo? Então, foi aí que a gente está começando a trabalhar para que a gente informe o paciente dos problemas, né, como ele pode se tratar, a necessidade dele se tratar com frequência, não deixar de usar os colírios, né, e também as alternativas que ele tem para que a sua qualidade de vida não fique prejudicada, né, no máximo, né. Professor Rogério, nós vemos às vezes o governo ou algumas instituições fazerem campanhas, né, de prevenção ao glaucoma. Qual a importância dessas campanhas e isso realmente é eficaz para que nós tenhamos um combate ao glaucoma?
Olha, eu, para dizer para você, se eles fizeram, eu não me lembro de ter campanha assim, entendeu? Se teve, não me atingiu. E olha que eu sou bem informado, tá certo? Eu lia jornal, um prazer grande meu era ler o jornal, todo dia de manhã, né? Hoje eu só consigo ver as manchetes, e se elas estiverem em negrito, certo? Então, eu não vejo as campanhas, tá? Eu acho que quem tem que participar mesmo são as clínicas médicas, os médicos têm que estar muito atentos, e esse aspecto da qualidade de vida do paciente tem que ser abordado. Alguém tem que se preocupar com isso, né? O poder público poderia criar um centro de apoio, tá certo? Porque eu vou te dar números. O Brasil hoje está com 215 milhões de habitantes, certo? A gente calcula que nós vamos ter aí, acima de 40 anos, 70 milhões de pessoas, tá? Que são, essas 70 milhões de pessoas é o público-alvo do glaucoma, tá? Hoje a gente tem no Brasil cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. Dessas, 500 mil são cegas, completamente cegas. 6 milhões têm baixa visão. A maioria delas tem problema de glaucoma. Só que aí esquecemos de ter um detalhe. E o que não foi diagnosticado? Aquele, como igual a minha avó, que foi perdendo a visão e ficou cega. Que ela não, nem fazia ideia, né? Nem fazia ideia. Então essa divulgação é fundamental, entendeu? E aí eu cumprimento você por ter trazido esse tema aqui no teu programa, tá certo? Porque a gente dificilmente vê isso sendo discutido, né? Porque o mais importante, principalmente na prevenção, né, já que é um tipo de doença que você precisa tentar prevenir e descobrir o quanto mais rápido. Isso como um câncer também, que ou é pego no início, ou então praticamente não tem condições, né? Não vai levar a óbito, mas vai levar a uma perda de qualidade de vida imensa. Imensa, né? Exatamente. E o indivíduo fica improdutivo, porque o impacto de perder a visão no seu dia a dia é muito grande, né? Então, e esse indivíduo pode ser produtivo, tá certo? Isso é uma coisa também que eu gostaria de que as pessoas entendessem. Eu continuo trabalhando, tá? Lógico, eu fui atrás da tecnologia, eu uso um computador, uso o tablet para poder ler o livro, entendeu? Então, mas isso tudo está disponível hoje para as pessoas, né? Qualquer pessoa pode ter um tablet. Hoje, com R$150 você compra um tablet. Você pode continuar lendo seus livros, né? Então, esse é o aspecto que a gente vai tentar abordar, atuar com o nosso livro, né? A tecnologia realmente vai ter um papel muito imenso na melhoria da qualidade de vida, né? Isso vai constar no livro. Isso. Nós temos 2 capítulos do nosso livro que fala de tecnologia. Um deles é escrito pelo Leonardo, que ele é da Laramara, né? Ele é completamente cego, ficou cego pelo glaucoma, mas ele é expert em softwares, né? Então ele trabalha muito bem com softwares. Então ele está falando sobre esse aspecto, né? E eu tenho também o Dr. Bonatti, que é um oftalmologista famoso aqui. Ele é um empreendedor, criou uma empresa que produz lupas, vários tipos de lupas, que vão ajudar o indivíduo a ler, a assistir televisão, etc. Entendeu? Então, tem 2 capítulos específicos sobre tecnologia no livro. Perfeito. Bom, pessoal, o papo tá bom, o assunto é importantíssimo. Nós precisamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e já a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite com o Dr. José Roberto Rogero. Voltamos com o Fala aí, Jô, dessa noite, onde eu entrevisto o Dr. José Roberto Rogero. Estamos falando sobre um tema importantíssimo, que é o glaucoma, que tem acometido muitas pessoas no nosso país, precisa ser tratado, precisa ser pesquisado e para dar uma melhor qualidade de vida a toda a nossa população. Bom, o Dr. José Roberto tem falado aqui, falou no primeiro bloco sobre o livro, e o que é o livro
que o senhor está falando, seu doutor? Então, Rogério? como eu percebi que falta informação, né, para a comunidade, eu comecei a trabalhar nesse aspecto, são 7 capítulos, convidei essas 7 pessoas para escrever o livro. Nós vamos fazer um livro dedicado às pessoas de baixa visão, e nós não podemos esquecer dos familiares, porque o glaucoma afeta também os familiares, né? A pessoa que vive do lado do paciente, né? Que ele passa a depender dessa pessoa para muitas coisas, né? Então, esses 7 capítulos, ele tem a função oferecer informação, tá? Nós vamos fazer um livro com letras grandes, tá? Vamos ter um audiobook associado no livro, e aí nós vamos falar desses aspectos que nós comentamos aqui. Vamos ter um capítulo sobre a doença, o que é a doença. Vamos ter um capítulo sobre como tratar a doença, né? São médicos especialistas que escreveram. Vamos ter 2 capítulos sobre tecnologia, né? Como eu falei. E vamos ter um capítulo sobre os aspectos psicológicos, né? Que afligem o paciente que vai perdendo a visão. E eu estou escrevendo um capítulo sobre a minha experiência pessoal. Então, esse livro está praticamente pronto, a gente está buscando patrocínio para poder publicá-lo, porque a ideia não é ganhar dinheiro, a ideia é distribuir o livro. A gente gostaria que esse livro chegasse na comunidade, né? Então é isso, esse é o livro famoso. A ideia, né, é maravilhosa. O livro já tem um nome, né? Chama Glaucoma, a Vida num Tubo. E vai tentar mostrar a toda a população, a todas as pessoas, como é a vida de alguém com baixa visão, né? E também colocações de diversos especialistas, isso, né? Inclusive uma psicóloga que eu tenho o prazer de conhecer bem, né? Que é a minha esposa, Daiane, que está escrevendo o capítulo onde fala sobre os impactos psicológicos. E pegando já o gancho, doutor Rogério, qual é o impacto psicológico dessa perda progressiva da visão? Então, conversando com a Daiane, ela até revelou que ela tem buscado na literatura, né, para saber especialistas a respeito. E, infelizmente, ela não encontrou, né? Então, pouca gente tem se preocupado com isso. Mas eu podia citar no meu caso específico, né? Eu acho que é uma insegurança, né, que a gente tem normal de estar, por exemplo, subindo uma escada ou andando numa calçada cheia de buracos. Então, essa insegurança é complicada de a gente superar. Um obstáculo também grande que eu sinto é a necessidade do uso da bengala, tá? Então, não é fácil usar a bengala, tá certo? Não é fácil decidir e usar a bengala. Existem alguns constrangimentos aí, tá? Outros aspectos, eu tenho deixado de comparecer a festas, a eventos, porque ocorre que eu não reconheço as pessoas que estão na festa. Então, muitas vezes a pessoa está olhando para mim, está me cumprimentando e eu não respondo ao cumprimento, porque eu não consigo visualizar o rosto dela, né? Não consigo identificar. E aí são vários, e tem outros que devem estar no subconsciente, que talvez a doutora Daiane vá abordar, né? E aí eu posso falar da bengala? Sim, eu ia entrar justamente nesse gancho, porque existem 2 tipos, né, de bengala, a branca e a verde. Eu descobri isso há pouco tempo, né? Quer dizer, existe um grupo no Brasil, essa bengala verde, né? Ela foi criada por uma professora argentina, ela chama Perla Maio, em 1996. Então, na Argentina, isso já é bem divulgado, certo? E ela é de uma cor diferente porque ela é específica para baixa visão, né? Então, essa divulgação também precisa ser muito feita no Brasil, porque, veja, o indivíduo que tem baixa visão, ele tem condições de enxergar determinadas coisas. Então, até contei isso para a doutora Daiane. Quando eu vou atravessar a rua, eu fiz um treinamento de orientação e mobilidade. Aliás, esqueci, nós vamos ter um capítulo sobre orientação e mobilidade,
que é como a gente se movimenta com baixa visão, né? Eu fiz um treinamento com a bengala branca, foi a primeira que eu comprei. E aí o que acontece? Ao atravessar a rua, ao parar para atravessar a rua, o carro parou. Isso me causou impacto, por incrível que pareça. Porque eu não sou cego, eu enxergo, eu consigo atravessar a rua, tá certo? Olhando se o trânsito está vindo ou não. Então, veja, isso é uma coisa... Agora, com a bengala verde, eu posso ficar mais tranquilo, porque ela não mostra que eu sou cego, eu tenho baixa visão. Então, eu, por exemplo, sou deficiente visual, eu posso sentar no banco, no ônibus destinado ao deficiente visual, mas eu não sou cego, né? Eu posso pegar meu celular e, quem sabe, ler com letras grandes, ler a mensagem do celular, as mensagens do celular. Então, é importante que a população saiba a diferença entre as bengalas, né? A branca é do cego, aquele que não consegue ver nada, e a verde, né, não é uma bengala dos palmeirenses, é uma bengala para aqueles que têm baixa visão, tá certo? E é importante que a população também tenha acesso a essa informação, para que não ache que o senhor esteja tirando o sarro da cara deles. Isso, que eu esteja uma fraude, né? Que eu esteja uma fraude. Sobre a bengala, é bom dizer que existe um grupo no Brasil que chama Bengala Verde. É um grupo no Facebook, tá? Então, quem tiver interesse, inclusive eu comprei a bengala lá, tá? Você pode comprar a bengala lá. Basta entrar no Facebook e colocar Bengala Verde, é um grupo de apoio, tá? E você se cadastra, você liga lá e eles te mandam na sua casa a bengala, tá? Então, é uma forma de você... É o único lugar que eu vi que vende a bengala. É possível você comprar a bengala por enquanto, né? Então, gostaria de falar dela também, porque isso foi um impacto muito positivo, inclusive psicológico para mim. O fato de eu estou andando com ela, quando eu vou em lugar onde eu não conheço, eu tenho que usar a bengala, tenho que caminhar com ela, né? Essa informação é importantíssima e para que nós saibamos também para respeitar, né, e saber distinguir, né, e sabermos que a pessoa que está com a bengala verde, ela não está ali, ela enxerga algumas coisas, tem a baixa visão, mas não total. Então, não vamos ficar bravos achando que ele está se usando de um subterfúgio para levar alguma vantagem. É uma pessoa que realmente tem a baixa visão, mas ela consegue pegar o celular, porque é difícil, né? Talvez para a pessoa entender, tá vendo ali a pessoa achando que tem uma deficiência visual total, e aí a pessoa pega o celular e vai falar, pô, peraí, esse cara tá... É uma situação constrangedora, né? Agora, só o fato da bengala ser de outra cor, já a própria comunidade em torno já começa a achar que é uma coisa diferente. Fala, opa, é verde, deve ser algum motivo, né? Então aí, se for o caso, a gente explica, porque é uma bengala, eu tenho baixa visão, eu uso a bengala para me orientar, para caminhar, mas eu enxergo, eu tenho uma visão central ainda preservada e tal. Isso é importante para que nós tenhamos essa consciência, né? Doutor Rogério, me fala uma coisa, e aí as aulas de orientação e mobilidade, como que elas podem ajudar? Então, elas são fundamentais porque elas te ensinam como é que você se movimenta no seu ambiente, ou num ambiente que você não conhece, tá? Então, por exemplo, como você usa as mãos, né? Como você... uma coisa muito comum é a gente deixar cair alguma coisa no chão. Caiu o meu remédio, tá? Ou caiu a minha chave. Então, você, nas aulas de orientação, você aprende a prestar atenção no som. Então, ela caiu no local, eu ouço o som e eu falo, olha, está por aqui. Então, com a mão, eu consigo localizar a minha chave. Quando eu entro no ambiente, numa sala, né, que eu não conheço, então eu tenho que me orientar pelas paredes, usando as mãos e a bengala, certo? Então, essas aulas, e a orientação em mobilidade também ensina você a usar a bengala, como se usa a bengala, né? Não é só sair por aí com a bengala na mão, é preciso uma certa orientação, como você movimenta a bengala no chão, né? E identifica os obstáculos, né? Principalmente para quem tem baixa visão, o risco de cair é grande, porque você não enxerga buracos na calçada, né?
Eu, por exemplo, levei um tombo ali onde eu moro, que você sabe, nós moramos no mesmo bairro, tem calçadas muito boas, né? Mas tinha um buraco ali, tá? Eu pisei no buraco e caí e me machuquei meus joelhos e tal. Então, eu não estava com a bengala nesse momento. Mas a bengala vai ajudar, as aulas de orientação e mobilidade vão ajudar o indivíduo a fazer isso. Como a gente consegue aulas de orientação e mobilidade? Tá? Essas instituições como a Laramara, né, são instituições que prestam serviço, né, para a comunidade, né, sem fins lucrativos. Você liga lá na Laramara, existem professores, né, e eles, então, você pode contratar esses professores para te dar essas aulas ou comparecer lá na Laramara e ter essas aulas lá mesmo. Entendeu? Então é possível isso ser obtido, né? É fundamental, essas aulas são fundamentais. E é importante até para elucidar, né? Porque a pessoa que tem uma cegueira total, ela acaba desenvolvendo outras coisas que o senhor com a baixa visão acaba não tendo tanta necessidade, né? Isso. Então eles conseguem, mesmo sem enxergar totalmente, eles conseguem se locomover pelo som, às vezes a própria sensibilidade, onde está uma parede, alguma coisa, é mais fácil para eles, né? Desenvolve os outros sentidos, né? Coisa que a gente, como a perda, esse é um aspecto ruim, né? A perda é progressiva lentamente. Então, se de repente você perder 50% da sua visão, você vai começar a se preocupar, a se preparar. Mas não é, você vai perdendo aquilo lentamente, e então você não está preparado nunca, né? Seu sentido, seu ouvido, a sua audição não está preparada nunca para aqueles momentos, né? E aí então, a hora que vem de uma vez. A hora que vem de uma vez, né? Isso deve ser complicado, né? Mas o senhor tem essa força de vontade, esse trabalho de querer mostrar à sociedade, tudo isso o senhor está de parabéns. Eu acredito que é realmente por aí, porque às vezes são coisas novas que a nossa população não está acostumada, né? É verdade. Agora, doutor Rogério, me fala uma coisa. O senhor tem informações de como que funciona fora do país? Existe uma consciência maior ou é a mesma coisa? É uma novidade no mundo inteiro? Como eu te falei, o glaucoma é uma doença que a gente chama de doença negligenciada. Quer dizer, então tem pouco investimento, né, em função do público-alvo aí, né, e a gente não sabe muito bem por que as empresas não estão investindo. Porque, só para te dar um dado, nos Estados Unidos, o mercado de colírios, né, é da ordem de 2 bilhões de dólares por ano, tá certo? De dólares por ano. Então, é um dinheiro razoável, é um mercado grande. Então, eu não sei se é porque o mercado é tão grande que as empresas não investem para solucionar o problema, né? Elas preferem manter o mercado cativo, né? Mas, de qualquer forma, é preciso investir um pouco nessa doença, porque, como eu te falei, eu percebi no meu dia a dia que não é só o aumento da pressão. A gente devem existir outros fatores fisiológicos que interferem nessa perda da visão, nessa destruição das células do nervo óptico, entendeu? Então e agora existem, na Argentina eu sei que a bengala é bastante divulgada, nos Estados Unidos a população, eu não sei se eles trabalham com essa bengala verde lá, não tenho essa informação, mas eu diria que essa população, são maioria de idosos, né, na verdade, não são muito bem atendidas nos países em geral, né? Maravilha. Doutor Rogério, nossa entrevista está chegando ao fim. Queria que o senhor deixasse a sua mensagem para todos os portadores do glaucoma, mas também para aquelas pessoas que convivem, para os familiares, para que possam identificar também, possam trabalhar o seu lado psicológico, porque o senhor acabou de falar que realmente é um problema grave, né, trabalhar esse lado psicológico. As pessoas às vezes podem perder até
a vontade de viver. Motivação, né? Sua mensagem. Eu diria para as pessoas que preste atenção nos detalhes, né? Primeiro, vá ao médico periodicamente, no oftalmologista. Ele vai, hoje é praticamente rotina, medir a pressão intraocular. Então, com a medida da pressão, é possível saber se esse paciente está com a pressão alterada. O médico, então, vai fazer um exame específico, que é o exame de campo visual, e através desse exame já se diagnostica, e olhando o fundo do olho, você olhando o nervo óptico, você percebe que ele está sendo escavado, que ele está sendo destruído, né? Então, o que a pessoa tem que fazer é prestar atenção nos detalhes, né? Como eu disse, você vai perdendo a visão periférica, tá? Então, um fato importante, por exemplo, se você começa a derrubar o copo de água na mesa, né? O vinho no restaurante, né? Sem querer, é que você está perdendo essa visão periférica. Então, é importante consultar o seu médico e usar os colírios regularmente, tá? Infelizmente, eles não são oferecidos pela rede pública, né? Mas existem colírios, dependendo do paciente, existem colírios mais baratos, né? Que funcionam. Então, se você tiver uma sorte, você usa colírios que são bem baratinhos e que resolve o problema da tua pressão. Se não tiver, vai ter que usar mesmo colírios cujo preço varia aí na faixa de R$120, etc. Que não são baratos, né? Mas é fundamental usar o colírio, vai ter que usar o resto da vida. Não pode parar de usar, porque senão você vai ficar cego, progressivamente cego. Maravilha. Pessoal, nossa entrevista de hoje chega ao fim. Foi sobre um tema importantíssimo, glaucoma, que tem sido negligenciado pelas nossas autoridades, pela indústria. Então, indústria farmacêutica, governos, vamos pesquisar mais, vamos investir mais, vamos trabalhar para que essas pessoas, que não são poucas, mais de 6 milhões de pessoas no nosso país, como o Dr. Rogério falou, precisam de mais atenção. O Fala aí, Jô, dessa noite fica por aqui. Hoje nós entrevistamos o Dr. José Roberto Rogério, professor, pesquisador, doutor, pós-doutor, e que trouxe para a gente esse assunto, o glaucoma. E não percam também, né, em breve, nas livrarias e em todos os meios, o livro A Vida num Tubo, que vai contar a visão do portador do glaucoma, mas também psicólogos, especialistas falando como se tratar e como conduzir a vida com essa doença. Até a semana que vem, e o Fala aí, Jô volta na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, aqui na Connect TV.